O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para rezar conosco a Santa Missa, aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que nos dá o carinho, a honra da sua companhia, você que reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a nossa Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação toda especial a você, meu irmão, minha irmã internauta, que reza conosco em tantos lugares através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno e um abençoado e santo dia para todos vocês. Irmãos e irmãs, certa vez, uma filha adolescente chegou para o pai reclamando da vida, se lastimando. O pai, que era um cozinheiro profissional, levou a filha até a cozinha do seu restaurante. Pediu para que ela se sentasse e prestasse atenção no que ele iria fazer. A filha, meia que impaciente, aceitou a proposta do pai. Puxou uma cadeira e se sentou. O pai, então, pegou 3 panelas. Em cada uma delas, colocou água e pôs para ferver. Depois de uns 15, 20 minutos, o pai pegou uma cenoura e colocou dentro de uma das panelas. Depois pegou um ovo e colocou em uma outra panela. E por fim, ele pegou uma colher de pó de café e colocou na outra panela, ambas com a água já bastante quente. Depois de 5 minutos, o pai, então, apagando o fogo, disse para a filha: observe as 3 panelas e observe o seu conteúdo. Ele então tirou a cenoura e disse a ela: observe que a cenoura, quando eu a coloquei na panela, ela estava dura, inflexível, mas em contato com a água quente, ela ficou mole e completamente macia. Já o ovo, quando eu coloquei ele na panela, por dentro ele era mole, mas uma casca fina. E quando ele esteve em contato com a água quente, ele se tornou duro por dentro. E já o café não.
O café, em contato com a água quente, ele transformou a água, dando a ela um outro sabor. E o pai então completou: assim é a nossa vida, minha filha. Muitas pessoas, elas que se dizem duras, impermeáveis, mas quando passam por uma tribulação, elas logo amolecem, logo vão se modificando, se transformando. Outras pessoas que aparentemente são moles, como o ovo, mas em contato com a adversidade da vida, ela vai se endurecendo, se enrijecendo por dentro. E já outras pessoas são como o café. Quando encontram uma situação adversa àquela que ela esperava, em vez dela reclamar, se lastimar, ela procura mudar aquela situação, como fez o café. E o pai então perguntou para a filha: e você, se parece com a cenoura, se parece com o ovo ou se parece com o café? Pois bem, meu irmão, minha irmã, esta pergunta que o pai faz para a sua filha adolescente, Deus está fazendo para cada um de nós no dia de hoje, diante das tribulações, as provações que a vida sempre nos oferece todo santo dia. Como nos comportamos? Reclamamos, lastimamos ou procuramos transformar aquela situação adversa numa situação favorável, numa situação positiva? Eu costumo dizer que a diferença entre uma pessoa positiva e uma negativa é quando você oferece algo. Por exemplo, você pode pegar um copo com praticamente ele estando na metade com um refrigerante e oferecer para uma pessoa pessimista. E quando a pessoa pessimista olha para aquele meio copo de refrigerante, ela vai dizer: poxa vida, só tem meio copo de refrigerante? Enquanto que uma pessoa otimista vai dizer: que beleza, graças a Deus ainda tem meio copo de refrigerante. E por que o Padre Francisco está falando sobre isto? Para ilustrar as leituras que nós acabamos de escutar. Olhando para a primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que os cristãos, eles estão tristes porque afinal Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi assassinado, ele foi apedrejado. E no texto de hoje nós vemos que a morte de Estevão proporcionou uma grande revolução no cristianismo, pois através da morte de Estevão, os cristãos vão arregaçar as mangas e vão começar a evangelizar. Vemos que o sangue de Estevão não foi derramado em vão, pelo contrário, ele propiciou aos cristãos a semente da esperança, a semente da transformação. Nós sabemos que a morte de Estevão, ela vai conseguir salvar uma grande alma para o cristianismo, o apóstolo Paulo. No texto de hoje nós vemos que Saulo, que ainda não se converteu, ele está perseguindo a igreja. Mas depois do seu encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo, no caminho de Damasco, ele vai ter a sua vida completamente transformada. E ele será um instrumento de Deus, um instrumento de evangelização. E no texto de hoje vemos que o trabalho de Estevão não morreu, ele está tendo continuidade através de um outro diácono, que é Filipe, que vai utilizar aquilo que Estevão passou para anunciar a palavra de Deus. E vemos que este testemunho de Filipe
vai proporcionar a libertação de tantas pessoas que naquela época se encontravam endemoniadas, ou seja, alienadas por causa do sistema opressor que prejudicava tantas e tantas pessoas. E já no Santo Evangelho, Jesus, ele nos mostra o valor da Eucaristia. A Eucaristia, que é o alimento que nos fortalece na nossa caminhada, nos transformando. A diferença entre a Eucaristia e os alimentos que nós consumimos para a nossa subsistência é a seguinte: aqueles alimentos que nós precisamos dele para sobreviver, o nosso corpo se alimenta deles. A Eucaristia não. A Eucaristia, que é a própria presença de Cristo Jesus, é Ele que se alimenta de cada um de nós. E nós precisamos estar abertos a este alimento, acolher Jesus em nossa vida, deixar com que este alimento transforme por completo todo o nosso ser. Que graça enorme poder participar todo santo dia da Santa Eucaristia, pois através da Santa Missa, Deus nos proporciona dois alimentos: o alimento da palavra, o alimento que nos orienta, nos edifica, e o alimento da Eucaristia, que nos fortalece para a nossa caminhada. Estando alimentados pela palavra e pela Eucaristia, nós temos força suficiente para enfrentar qualquer adversidade que a vida nos oferece. Sermos bons soldados de Cristo, bons atletas de Cristo, combater o bom combate, completar a corrida do dia a dia, sermos fiéis a Deus, através da nossa fé, da nossa fidelidade a Ele. Tendo Deus em nosso coração, Deus presente em nossa vida, jamais nós seremos pessoas negativas. Pelo contrário, seremos pessoas sempre otimistas. Peçamos que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos anime em nossa luta diária, em nossa luta pela sobrevivência e principalmente da superação de tudo aquilo que quer nos derrotar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.